Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, tudo certo com vocês? Galera, hoje nós vamos tratar do Decreto-Lei número 3.365, que trata sobre as desapropriações por utilidade pública. Galera, mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos novos episódios, deixar as 5 estrelas pra gente aí no Spotify. E também acessar a descrição do vídeo para ter acesso às playlists do YouTube, Spotify e também o link do nosso grupo no WhatsApp. Vamos lá? Artigo 1º. A desapropriação por utilidade pública regular-se-á por esta lei, em todo o território nacional. Artigo 2º. Mediante declaração de utilidade pública, todos os bens poderão ser desapropriados pela União, pelos estados, municípios, Distrito Federal e territórios. Parágrafo 1º. A desapropriação do espaço aéreo ou do subsolo só se tornará necessária quando de sua utilização resultar prejuízo patrimonial do proprietário do solo. Parágrafo 2º. Será exigida autorização legislativa para a desapropriação dos bens de domínio dos estados, dos municípios e do Distrito Federal pela União e dos bens de domínio dos municípios pelos estados. Redação dada pela Lei nº 14.620 de 2023. Presta atenção na atualização dos seus vadimécums, galera. Parágrafo 2º-A. Será dispensada a autorização legislativa que se refere ao parágrafo 2º quando a desapropriação for realizada mediante acordo entre entes federativos, no qual serão fixadas as respectivas responsabilidades financeiras quanto ao pagamento das indenizações correspondentes. Parágrafo 3º. É vedada a desapropriação pelos estados, Distrito Federal, territórios e municípios de ações, cotas e direitos representativos do capital de instituições e empresas cujo funcionamento dependa de autorização do governo federal e se subordinem à sua fiscalização, salvo mediante prévia autorização por decreto do Presidente da República. Artigo 3º. Poderão promover a desapropriação mediante autorização expressa constante de lei ou contrato. Inciso 1. Os concessionários, inclusive aqueles contratados nos termos da Lei 11.079, de 30 de dezembro de 2004, Lei de Parceria Público-Privada, permissionários, autorizatários e arrendatários. Inciso 2. Entidades públicas. Inciso 3. Entidades que exerçam funções delegadas do poder público. Inciso 4. O contratado pelo poder público para fins de execução de obras e serviços de engenharia sob os regimes de empreitada por preço global, empreitada integral e contratação integrada. Parágrafo único. Na hipótese prevista no inciso 4 do caput, o edital deverá ser expressamente: inciso 1, responsável por cada fase do procedimento expropriatório. Inciso 2, o orçamento estimado para sua realização. Inciso 3. A distribuição objetiva de riscos entre as partes, incluído o risco pela variação do custo das desapropriações em relação ao orçamento estimado. Artigo 4º. A desapropriação poderá abranger a área contígua necessária ao desenvolvimento da obra que se destina e as zonas que se valorizarem extraordinariamente em consequência da realização do serviço. Em qualquer caso, a declaração de utilidade pública deverá compreendê-las, mencionando-se quais as indispensáveis à continuação da obra e as que se destinam à revenda. Parágrafo único. Quando a desapropriação executada pelos autorizados, a que se refere o artigo 3º, destinar-se a planos de urbanização, de renovação urbana ou de parcelamento ou reparcelamento do solo previstos no plano diretor, o edital de licitação poderá prever que a receita decorrente da revenda ou da utilização imobiliária integre projeto associado por conta e risco do contratado, garantindo ao poder público responsável pela contratação, no mínimo, o ressarcimento dos desembolsos com indenizações, quando essas ficarem sob sua responsabilidade. Artigo 4º-A. Quando o imóvel a ser desapropriado caracterizar-se como um núcleo urbano informal ocupado predominantemente por população de baixa renda, nos termos do parágrafo 2º do artigo 9º da Lei 13.465, de 11 de julho de 2017, e seu regulamento, o ente expropriante deverá prever, no planejamento da ação de desapropriação, medidas compensatórias. Parágrafo 1º. As medidas compensatórias a que se refere o caput incluem a relocação de famílias em outra unidade habitacional,
a indenização de benfeitorias ou a compensação financeira suficiente para assegurar o restabelecimento da família em outro local, exigindo-se, para este fim, o prévio cadastramento dos ocupantes. Parágrafo 2º. Poderá ser equiparada a família ou a pessoa de baixa renda àquela ocupante da área que, por sua situação fática específica, apresente condição de vulnerabilidade, conforme definido pelo expropriante. Artigo 5º. Consideram-se de utilidade pública: a linha A segurança nacional, a linha B, a defesa do Estado, a linha C, o socorro público em caso de calamidade, a linha D, a salubridade pública, a linha E, a criação e melhoramento de centros de população, seu abastecimento regular de meios de subsistência, a linha F, o aproveitamento industrial das minas e das jazidas minerais, das águas e da energia hidráulica, a linha G, a assistência pública, as obras de higiene e decoração, casas de saúde, clínicas, estações de clima e fontes medicinais. A linha H, a exploração ou a conservação dos serviços públicos. A linha I, a abertura, conservação e melhoramento de vias ou logradouros públicos, a execução de planos de urbanização, o parcelamento do solo, com ou sem edificação, para sua melhor utilização econômica, higiênica ou estética, a construção ou ampliação de distritos industriais. A linha J, o funcionamento dos meios de transporte coletivo. A linha K, a preservação e conservação dos monumentos históricos e artísticos, isolados ou integrados em conjuntos urbanos ou rurais, bem como as medidas necessárias a manter-lhes e realçar-lhes os aspectos mais valiosos ou característicos e, ainda, a proteção de paisagens e locais particularmente dotados pela natureza. A linha L, a preservação e a conservação adequada de arquivos, documentos e outros bens móveis de valor histórico ou artístico. A linha M, a construção de edifícios públicos, monumentos comemorativos e cemitérios. A linha N, a criação de estádios, aeródromos ou campos de pouso para aeronaves. A linha O, a reedição ou divulgação de obra ou invento de natureza científica, artística ou literária. A linha P, os demais casos previstos por leis especiais. Parágrafo 1º. A construção ou ampliação de distritos industriais, de que trata a linha E do caput deste artigo, inclui o loteamento das áreas necessárias à instalação de indústrias e atividades correlatas, bem como a revenda ou locação de respectivos lotes a empresas previamente qualificadas. Parágrafo 2º. A efetivação da desapropriação para fins de criação ou ampliação de distritos industriais depende de aprovação, prévia e expressa, pelo poder público competente do respectivo projeto de implantação. Parágrafo 3º. Ao imóvel desapropriado para implantação de parcelamento popular destinado às classes de menor renda, não se dará outra utilização nem haverá retrocessão. Parágrafo 4º. Os bens apropriados para fins de utilidade pública e os direitos decorrentes da respectiva emissão na posse poderão ser alienados a terceiros, locados, cedidos, arrendados, outorgados em regimes de concessão de direito real de uso, de concessão comum ou de parceria público-privada e ainda transferidos como integralização de fundos de investimento ou sociedades de propósito específico. Parágrafo 5º. Aplique-se o disposto no parágrafo 4º nos casos de desapropriação para fins de execução de planos de urbanização, de renovação urbana ou de parcelamento ou reparcelamento do solo, desde que seja assegurada a destinação prevista do referido plano de urbanização ou de parcelamento do solo. Parágrafo 6º. Comprovada a inviabilidade ou a perda objetiva de interesse público em matéria de destinação do bem prevista no decreto expropriatório, o expropriante deverá adotar uma das seguintes medidas nesta ordem de preferência. Inciso 1. Destinar a área não utilizada para outra finalidade pública ou, inciso 2, alienar o bem a qualquer interessado, na forma prevista em lei, assegurado o direito de preferência à pessoa física ou jurídica desapropriada. Parágrafo 7º. No caso de desapropriação para fins de execução de planos de urbanização, a renovação urbana ou de parcelamento ou reparcelamento de solo, as diretrizes do plano de urbanização ou de parcelamento do solo deverão estar previstas no plano diretor, na legislação de uso e ocupação do solo ou em lei municipal específica. Artigo 6º.
A declaração de utilidade pública far-se-á por decreto do Presidente da República, governador, interventor ou prefeito. Artigo 7º. Declarada a utilidade pública, ficam as autoridades administrativas do expropriante ou seus representantes autorizados a ingressar nas áreas compreendidas na declaração, inclusive para realizar inspeções e levantamentos de campo, podendo recorrer, em caso de resistência, ao auxílio de força policial. Parágrafo único. Em caso de dano por excesso ou abuso de poder ou originário das inspeções e levantamentos de campo realizados, cabe a indenização por perdas e danos, sem prejuízo da ação penal. Artigo 8º. O Poder Legislativo poderá tomar a iniciativa da desapropriação, cumprindo, neste caso, ao Executivo praticar os atos necessários à sua efetivação. Artigo 9º. Ao Poder Judiciário é vedado, no processo de desapropriação, decidir se verificam ou não os casos de utilidade pública. Artigo 10. A desapropriação deverá efetivar-se mediante acordo ou intentar-se judicialmente, dentro de 5 anos contados da data da expedição do respectivo decreto e fins os quais este caducará. Neste caso, somente decorrido 1 ano poderá ser o mesmo bem objeto de nova declaração. Parágrafo único. Extingue-se em 5 anos o direito de propor ação que vise a indenização por restrições decorrentes de atos do poder público. Artigo 10-A. O poder público deverá notificar o proprietário e apresentar-lhe oferta de indenização. Parágrafo 1º. A notificação de que trata o caput deste artigo conterá: inciso 1. Cópia do ato de declaração de utilidade pública. Inciso 2. Planta ou descrição dos bens e suas confrontações. Inciso 3. Valor da oferta. Inciso 4. Informação de que o prazo para aceitar ou rejeitar a oferta é de 15 dias e de que o silêncio será considerado rejeição. Inciso 5. Vetado. Parágrafo 2º. Aceita a oferta e realizado o pagamento, será lavrado acordo, o qual será título hábil para transcrição no registro de imóveis. Parágrafo 3º. Rejeitada a oferta ou transcorrido o prazo sem manifestação, o poder público procederá na forma dos artigos 11 e seguintes deste decreto-lei. Artigo 10b. Feita a opção pela mediação ou pela via arbitral, o particular indicará um dos órgãos ou instituições especializados em mediação ou arbitragem previamente cadastrados pelo órgão responsável pela desapropriação. Parágrafo 1º. A mediação seguirá as normas da Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015, e subsidiariamente os regulamentos do órgão ou instituição responsável. Parágrafo 2º. Poderá ser eleita Câmara de Mediação criada pelo Poder Público nos termos do artigo 32 da Lei 13.140, de 26 de junho de 2015. Parágrafo 3º. Vetado. Parágrafo 4º. A arbitragem seguirá as normas da Lei 9.307, de 23 de setembro de 1996, e subsidiariamente os regulamentos do órgão ou instituição responsável. Parágrafo 5º. Vetado. Do processo judicial. Artigo 11. A ação, quando a União for autora, será proposta no Distrito Federal ou no foro da capital do Estado onde for domiciliado o réu, perante o juiz privativo, se houver, sendo outro o autor, no foro da situação dos bens. Artigo 12. Somente os juízes que tiverem garantia de vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos poderão conhecer dos processos de desapropriação. Artigo 13. A petição inicial, além dos requisitos previstos no Código de Processo Civil, conterá a oferta do preço e será instruída com um exemplar do contrato ou do jornal oficial que houver publicado decreto de desapropriação, ou cópia autenticada dos mesmos, e a planta ou descrição dos bens e suas confrontações. Parágrafo único. Sendo o valor da causa igual ou inferior a 2 contos de réis, dispensam os autos suplementares. Artigo 14. Ao despachar a inicial, o juiz designará um perito de sua livre escolha, sempre que possível, técnico, para proceder à avaliação dos bens. Parágrafo único. O autor e réu poderão indicar assistente técnico do perito. Artigo 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o artigo 685 do Código de Processo Civil de 1973, correspondente ao artigo 874 do CPC de 2015, o juiz mandará emiti-lo provisoriamente na posse dos bens.
Parágrafo único. Revogado. Parágrafo 1º. A emissão provisória poderá ser feita, independentemente da citação do réu, mediante o depósito. A linha A. Do preço oferecido, se este for superior a 20 vezes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao imposto predial. A linha B. A quantia correspondente a 20 vezes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao imposto predial e sendo o menor preço oferecido. A linha C. Do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do imposto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior. A linha D. Não tendo havido a atualização a que se refere o inciso C, o juiz fixará, independentemente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originalmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel. Parágrafo 2º. A alegação de urgência, que não poderá ser renovada, obrigará o expropriante a requerer a emissão provisória dentro do prazo improrrogável de 120 dias. Parágrafo 3º. Excedido o prazo fixado no parágrafo anterior, não será concedida a emissão provisória. Parágrafo 4º. A emissão provisória na posse será registrada no registro de imóveis competente. Artigo 15-A. No caso de emissão prévia na posse, na desapropriação por necessidade ou utilidade pública, na desapropriação por interesse social, previsto na Lei nº 4.132, de 10 de setembro de 1962, na hipótese de haver divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem fixado na sentença, expressos em termos reais, poderão incidir juros compensatórios de até 6% ao ano sobre o valor da diferença eventualmente apurada, contada a data de emissão na posse, vedada a aplicação de juros compostos. Parágrafo 1º. Os juros compensatórios destinam-se apenas a compensar danos correspondentes a lucros cessantes comprovadamente sofridos pelo proprietário, não incidindo nas indenizações relativas às desapropriações que tiverem como pressuposto o descumprimento de função social da propriedade, previsto no artigo 182, parágrafo 4º, inciso 3 e no artigo 184 da Constituição. Parágrafo 2º. O disposto no caput aplica-se também às ações ordinárias de indenização por apossamento administrativo ou por desapropriação indireta e às ações que visem a indenização por restrições decorrentes de atos do poder público. Parágrafo 3º. Nas ações referidas no parágrafo 2º, o poder público não será onerado por juros compensatórios relativos a período anterior à aquisição da propriedade ou da posse titulada pelo autor da ação. Artigo 15b. Nas ações a que se refere ao artigo 15A, os juros moratórios destinam-se a recompor a perda decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização fixada na decisão final de mérito, e somente serão devidos à razão de até 6% ao ano, a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte, aquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do artigo 100 da Constituição. Artigo 16. A citação far-se-á por mandado na pessoa do proprietário dos bens, a do marido dispensa a da mulher, a de um sócio ou administrador a dos demais, quando o bem pertencer à sociedade, a do administrador da coisa no caso de condomínio, exceto o de edifício de apartamento constituindo cada um propriedade autônoma, a dos demais condôminos e a do inventariante, e, se não houver, a do cônjuge, herdeiro ou legatário, detentor da herança, a dos demais interessados, quando o bem pertencer a espólio. Parágrafo único. Quando não encontrar o citando, mas ciente de que se encontra no território de jurisdição de juiz, o oficial portador do mandado marcará desde logo hora certa para a citação, ao fim de 48 horas, independentemente de nova diligência ou despacho. Artigo 17. Quando a ação não for proposta no foro domicílio ou da residência do réu, a citação far-se-á por precatória, se o mesmo estiver em lugar certo, fora do território de jurisdição do juiz. Artigo 18. A citação far-se-á por edital, se o citando não for conhecido, ou estiver em lugar ignorado, incerto ou inacessível, ou ainda no estrangeiro, o que 2 oficiais de juízo certificarão. Artigo 19. Feita a citação, a causa seguirá com o rito ordinário. Artigo 20. A contestação só poderá versar sobre vício do processo judicial
ou impugnação do preço. Qualquer outra questão deverá ser decidida por ação direta. Artigo 21. A instância não se interrompe. No caso de falecimento do réu ou perda de sua capacidade civil, o juiz, logo que disso tenha conhecimento, nomeará o curador a lide, até que se lhe habilite o interessado. Parágrafo único. Os atos praticados da data do falecimento ou perda da capacidade e investidura do curador a lide poderão ser ratificados ou impugnados por ele, ou pelo representante do espólio ou do incapaz. Artigo 22. Havendo concordância sobre o preço, o juiz homologará por sentença no despacho saneador. Artigo 23. Fim do prazo para contestação e não havendo concordância expressa quanto ao preço, o perito apresentará o laudo em cartório até 5 dias, pelo menos antes da audiência de instrução e julgamento. Parágrafo 1º. O perito poderá requisitar das autoridades públicas os esclarecimentos ou documentos que se tornarem necessários à elaboração do laudo e deverá indicar nele, entre outras circunstâncias atendíveis para a fixação da indenização, as enumeradas no artigo 27. Ser-lhe-ão abonadas, como custas, as despesas com certidões e, arbítrio do juiz, as de outros documentos que juntar ao laudo. Parágrafo 2º. Antes de proferido o despacho saneador, poderá o perito solicitar prazo especial para apresentação do laudo. Artigo 24. Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á na conformidade do Código de Processo Civil. Encerrado o debate, o juiz proferirá a sentença fixando o preço da indenização. Parágrafo único. Se não se julgar habilitado a decidir, o juiz designará desde logo outra audiência que se realizará dentro de 10 dias a fim de publicar a sentença. Artigo 25. O principal e os acessórios serão computados em parcelas autônomas. Parágrafo único. O juiz poderá arbitrar a quantia módica para desmonte e transporte de maquinismos instalados e em funcionamento. Artigo 26. No valor da indenização, que será contemporâneo da avaliação, não se incluirão os direitos de terceiros contra o expropriado. Parágrafo 1º. Serão atendidas as benfeitorias necessárias feitas após a desapropriação, as úteis, quando feitas com autorização do expropriante. Parágrafo 2º. Decorrido do prazo superior a 1 ano a partir da avaliação, o juiz ou tribunal, antes da decisão final, determinará a correção monetária do valor apurado, conforme índice que será fixado, trimestralmente, pela Secretaria de Planejamento da Presidência da República. Artigo 27. O juiz indicará na sentença os fatos que motivaram o seu convencimento e deverá atender, especialmente, à estimação dos bens para efeitos fiscais, ao preço de aquisição e interesse que deles aufere o proprietário, à sua situação, estado de conservação e segurança, ao valor venal dos da mesma espécie nos últimos 5 anos e à valorização ou depreciação de área remanescente pertencente ao réu. Parágrafo 1º. A sentença que fixar o valor da indenização, quanto este for superior ao preço oferecido, condenará o desapropriante a pagar honorários ao advogado, que serão fixados entre 0,5% e 5% do valor da diferença, observado o disposto no parágrafo 4º do artigo 20 do Código de Processo Civil de 1973, correspondente ao parágrafo 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015. Parágrafo 2º. A transmissão da propriedade, decorrente de desapropriação amigável ou judicial, não ficará sujeita ao imposto do lucro imobiliário. Parágrafo 3º. O disposto no parágrafo 1º deste artigo se aplica, inciso 1, ao procedimento contraditório especial de rito sumário para o processo de apropriação de imóvel rural por interesse social para fins de reforma agrária. Inciso 2. As ações de indenização por apossamento administrativo ou desapropriação indireta. Parágrafo 4º. O valor a que se refere o parágrafo 1º será atualizado a partir de maio de 2000, no dia 1º de janeiro de cada ano, com base na variação acumulada do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, do respectivo período. Artigo 28. Da sentença que fixar o preço da indenização, caberá a apelação com o efeito simplesmente devolutivo, quando interposta pelo expropriado, e com ambos os efeitos, quando for pelo expropriante. Parágrafo 1º. A sentença que condenar a fazenda pública em quantia superior ao dobro da oferecida fica sujeita ao duplo grau de jurisdição.
Parágrafo 2º. Nas causas de valor igual ou inferior a 2 contos de réis, observar-se-á o disposto no artigo 839 do Código de Processo Civil de 1939. Galera, a gente não achou artigo correspondente CPC de 2015. Artigo 29. Efetuado o pagamento ou a consignação, expedir-se-á em favor do expropriante mandado de emissão de posse, valendo a sentença como título hábil para transcrição no registro de imóveis. Artigo 30. As custas serão pagas pelo autor se o réu aceitar o preço oferecido, em caso contrário, pelo vencido ou em proporção na forma da lei. Disposições finais. Ficam subrogados no preço quaisquer ônus ou direitos que recaiam sobre o bem expropriado. Artigo 32. O pagamento do preço será prévio e em dinheiro. Parágrafo 1º. As dívidas fiscais serão deduzidas dos valores depositados quando inscritas e ajuizadas. Parágrafo 2º. Inclui-se na disposição prevista no parágrafo 1º as multas decorrentes do inadimplemento e de obrigações fiscais. Parágrafo 3º. A discussão acerca dos valores inscritos ou executados será realizada em ação própria. Artigo 33. O depósito do preço fixado por sentença, à disposição do juiz da causa, é considerado pagamento prévio da indenização. Parágrafo 1º. O depósito far-se-á no Banco do Brasil ou onde este não tiver agência, em estabelecimento bancário acreditado, a critério do juiz. Parágrafo 2º. O desapropriado, ainda que discorde do preço oferecido, do arbitrado ou do fixado pela sentença, poderá levantar até 80% do depósito feito para o fim previsto neste no artigo 15, observado o processo estabelecido no artigo 34. Artigo 34. O levantamento do preço será deferido mediante prova de propriedade, de quitação de dívidas fiscais que recaiam sobre o bem expropriado e publicação de editais, com um prazo de 10 dias para o conhecimento de terceiros. Parágrafo único. Se o juiz verificar que há dúvida fundada sobre o domínio, o preço ficará em depósito, ressalvados os interessados a ação própria para disputá-lo. Artigo 34-A. Se houver concordância reduzida a termo do expropriado, a decisão concessiva de emissão provisória na posse implicará a aquisição da propriedade pelo expropriante com o consequente registro da propriedade na matrícula do imóvel. Parágrafo 1º. A concordância escrita do expropriado não implica renúncia ao seu direito de questionar o preço ofertado em juízo. Parágrafo 2º. Na hipótese deste artigo, o expropriado poderá levantar 100% do depósito de que trata o artigo 33 deste decreto-lei. Parágrafo 3º. Do valor a ser levantado pelo expropriado, devem ser deduzidos os valores dispostos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 32 deste decreto-lei, bem como, a critério do juiz, aqueles tidos como necessários para custeio das despesas processuais. Parágrafo 4º. Após a apresentação da contestação pelo expropriado, se não houver oposição expressa com relação à validade do decreto desapropriatório, deverá ser determinada a imediata transferência da propriedade do imóvel para o expropriante, independentemente da nuance expressa do expropriado, e prosseguirá o processo somente para a resolução das questões litigiosas. Artigo 35. Os bens expropriados, uma vez incorporados à fazenda pública, não podem ser objeto de reivindicação, ainda que fundada em nulidade do processo de desapropriação. Qualquer ação, julgada procedente, resolver-se-á em perdas e danos. Artigo 36. É permitida a ocupação temporária, que será indenizada, afinal, por ação própria, de terrenos não edificados, vizinhos às obras e necessários à sua realização. O expropriante prestará caução quando exigida. Artigo 37. Aquele cujo bem for prejudicado extraordinariamente em sua destinação econômica pela desapropriação de áreas contíguas terá direito a reclamar perdas e danos do expropriante. Artigo 38. O réu responderá perante terceiros e, por ação própria, pela omissão ou sonegação de quaisquer informações que possam interessar a marcha do processo ou ao recebimento da indenização. Artigo 39. A ação de desapropriação pode ser proposta durante as férias forenses e não se interrompe pela superveniência destas. Artigo 40. O expropriante poderá constituir servidões mediante indenização na forma desta lei. Artigo 41.
As disposições desta lei aplicam seus processos de desapropriação em curso, não se permitindo, depois de sua vigência, outros termos e atos além dos por ela admitidos, nem seu processamento de forma diversa da que por ela é regulada. Artigo 42. No que esta lei for omissa, aplique-se o Código de Processo Civil. Artigo 43. Esta lei entrará em vigor 10 dias depois de publicada no Distrito Federal e 30 dias nos estados e territórios do Acre, revogadas as disposições em contrário. Rio de Janeiro, em 21 de junho de 1941, 120 dias da independência da República. Galera, é isso aí. Chegamos ao final de mais um episódio. E se você chegou até aqui é porque curtiu esse episódio, então deixe seu like, compartilhe com seus amigos, deixe os 5 estrelas pra gente aí no Spotify, acesse a descrição do vídeo para ter acesso ao nosso grupo no WhatsApp e ter acesso às playlists no YouTube e no Spotify. Galera, é isso aí. Bons estudos. Até a próxima. Um forte abraço e tchau.